Artigo 3º é garantido o atendimento preferencial em estabelecimentos de saúde aos profissionais de saúde e aos profissionais da segurança pública, integrante dos órgãos previstos no artigo 144 da Constituição Federal, diagnosticados com Covid-19, respeitados os protocolos nacionais de atendimento médico. Artigo 3º é obrigatório o uso de máscaras de proteção individual nos estabelecimentos prisionais e nos estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas, observado o disposto no caput do artigo 3º-B desta lei. Artigo 3º-G. As concessionárias e empresas de transporte público deverão atuar em colaboração com o poder público na fiscalização do cumprimento das normas de utilização obrigatória de máscaras de proteção individual, podendo, inclusive, vedar nos terminais e meio de transporte por elas operados a entrada de passageiros em desacordo com as normas estabelecidas pelo respectivo poder concedente. Parágrafo único. O poder público concedente regulamentará o disposto neste artigo, inclusive em relação ao estabelecimento de multas pelo seu descumprimento. Artigo 3º-H. Os órgãos e entidades públicos, por si, por suas empresas, concessionárias ou permissionárias, ou por qualquer outra forma de empreendimento, bem como o setor privado de bens e serviços, deverão adotar medidas de proteção à proliferação de doenças, como a asepsia dos locais de circulação de pessoas e do interior de veículos de toda natureza usados em serviço e a disponibilização aos usuários de produtos higienizantes e saneantes. Parágrafo único. Incorrerá em multa a ser definida e regulamentada pelo Poder Executivo do ente federado competente o estabelecimento autorizado a funcionar durante a pandemia da Covid-19 que deixar de disponibilizar álcool em gel a 70% em locais próximos às suas entradas, elevadores e escadas rolantes. Artigo 3º-J. Durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, o poder público e os empregadores ou contratantes adotarão imediatamente medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, são considerados profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. E aqui é interessante porque a gente ganha uma nova lista, junto aos serviços essenciais que está lá no artigo 10 da Lei de Greve, para aprender. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, são considerados profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. 1. Médicos. 2. Enfermeiros. 3. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nos processos de habilitação e reabilitação. Lembrando que a questão da intubação pode ensejar a necessidade de uma fisioterapia pulmonar, porque o pulmão ele desacostuma ao movimento de coletar a energia necessária, né, por conta da mecanização. 4. Psicólogos. 5. Assistentes sociais. 6. Policiais federais, civis, militares, penais, rodoviários e ferroviários e membros das Forças Armadas. 7. Agentes socioeducativos, agentes de segurança de trânsito e agentes de segurança privada. 8. Brigadistas e bombeiros civis e militares. 9. Vigilantes que trabalham em unidades públicas e privadas de saúde. 10. Assistentes administrativos que atuam no cadastro de pacientes em unidades de saúde. 11. Agentes de fiscalização. 12. Agentes comunitários de saúde. 13. Agentes de combate às endemias.
14, técnicos e auxiliares de enfermagem. 15, técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia e operadores de aparelhos de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética. 16, maqueiros, maqueiros de ambulância e padioleiros. 17, cuidadores e atendentes de pessoas com deficiência, de pessoas idosas ou de pessoas com doenças raras. 18, biólogos, biomédicos e técnicos em análises clínicas. 19, médicos veterinários. 20, coveiros, atendentes funerários, motoristas funerários, auxiliares funerários e demais trabalhadores de serviços funerários e de autópsias. 21, profissionais de limpeza. 22, profissionais que trabalham na cadeia de produção de alimentos e bebidas, incluídos os insumos. 23, farmacêuticos, bioquímicos e técnicos em farmácia. 24, cirurgiões dentistas, técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal. 25, aeronautas, aeroviários e controladores de voo. 26, motoristas de ambulância. 27, guardas municipais. 28, profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS. 29, servidores públicos que trabalham na área de saúde, inclusive em funções administrativas. 30, outros profissionais que trabalhem ou sejam convocados a trabalhar nas unidades de saúde durante o período de isolamento social, que tenham contato com pessoas ou com materiais que ofereçam risco de contaminação pelo novo coronavírus. Parágrafo 2º. O poder público e os empregadores ou contratantes fornecerão gratuitamente os equipamentos de proteção individual, EPIs, recomendados pela Anvisa aos profissionais relacionados no parágrafo 1º deste artigo que estiverem em atividade e em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus, considerados os protocolos indicados para cada situação. A gente vê que é um artigo assim que provavelmente foi elaborado no início, porque estar em contato com possíveis portadores do coronavírus, no final das contas, virou todo mundo, né? Porque a gente já não sabe mais e é uma doença de alta transmissibilidade. Parágrafo 3º. Os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública que estiverem em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus terão prioridade para fazer testes de diagnóstico da Covid-19 e serão tempestivamente tratados e orientados sobre sua condição de saúde e sobre sua aptidão para retornar ao trabalho. Artigo 4º. É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei. Parágrafo 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Da dispensa de licitação de engenharia, possa ser que, por exemplo, numa repartição pública, sei lá, no UBA ou UBS da vida, UPA, sei lá como chama o estado, cada estado tem seu nome diferente, tem um problema da encanação, um problema sério. E aí, se fosse fazer a licitação para comprar, para contratar, aquilo ali poderia custar e atrasar. Aí eles jogam tudo como engenharia, entendeu? Parágrafo 2º. Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta lei serão disponibilizadas no prazo máximo de 5 dias úteis, contado da realização do ato, em site oficial específico na internet, observados no que couber os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 12.527 de 2011, com o nome do contratado, o número de sua inscrição na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual,
o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação, além das seguintes informações. 1. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato. 2. A discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação. 3. O valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista. 4. As informações sobre eventuais aditivos contratuais. 5. A quantidade entregue em cada unidade da federação durante a execução do contrato nas contratações de bens e serviços. 6. As atas de registro de preços das quais a contratação se origina. Parágrafo 3º. Na situação excepcional de comprovadamente haver uma única fornecedora do bem ou prestadora de serviço, será possível a sua contratação, independente da existência de sanção de impedimento ou de suspensão de contratar com o poder público. Parágrafo 3º-A. No caso em que trata o parágrafo 3º deste artigo, é obrigatória a prestação de garantia nas modalidades previstas no artigo 56 da Lei 8666 de 93, que não poderá exceder a 10% do valor contratado. Parágrafo 4º. Na hipótese de dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo, quando se tratar de compra ou de contratação por mais de um órgão ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços previsto no inciso 2 do caput do artigo 15 da Lei 8666 de 93. Ela continua a vigir, porque todas essas demais elas fizeram apenas alterações na 8666. Nesse período, a 8666, ela foi modificada por várias leis que introduziam artigos, incisos e revogavam outros. A 8666, ela virou, na verdade, uma coxa de retalho, né? Mas ela vigia. Com o advento dessa última lei agora, que é a nova lei de licitações, então essa nova lei de licitações, ela regulamentou tudo que existia na 8666 e com as suas alterações no decorrer do tempo. Então, hoje, a lei de licitação é apenas essa de 2021. Ela regula absolutamente tudo. Inclusive, houve uma substancial modificação com relação às formas e modos de licitação. Tá? Não existem mais todas as formas que existiam na 8666 e, inclusive, foram incluídas novas modalidades. Ok? Aqui consta que a Lei 8666 vai ser revogada 2 anos após a publicação, que foi no dia 1º de abril. Você vai ler que ela regulamenta absolutamente tudo o que regulamentava a Lei 8666. Então, a gente está vigendo 2 leis no Brasil e que uma regulamenta tudo. Então, aí eu parto daquela premissa. Lei posterior revoga a lei anterior. Em tudo aquilo que com ela foi incompatível ou em tudo aquilo que a nova lei regulamentar. Parágrafo 3A. No caso em que trata o parágrafo 3º deste artigo, é obrigatória a prestação de garantia nas modalidades previstas no artigo 56 da 8666, que não poderá exceder a 10% do valor do contrato. Parágrafo 4º. Na hipótese de dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo, quando se tratar de compra ou de contratação por mais de um órgão ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços previsto no inciso 2 do caput do artigo 15 da Lei 8666. Tem ideia? Na Lei 8666 não existia essa modalidade sistema de registro de preços. Mas existia numa outra lei, não era? Tu está confundindo com melhor preço, custo de preço,
Mas apenas o registro de preço não existia. Tá. Então, o parágrafo 3º-A diz que, no caso de que trata o parágrafo 3º deste artigo, é obrigatória a prestação de garantias nas modalidades previstas no artigo 56 da 8666, que são, a critério da autoridade competente em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. E aí as modalidades podem ser caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. E aí o parágrafo 3º-A continua dizendo que essa garantia não poderá exceder a 10% do valor do contrato. Parágrafo 4º. Na hipótese de dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo, quando se tratar de compra ou de contratação por mais de um órgão ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços previsto no inciso 2 do caput do artigo 15 da Lei 8666, que é ser processada através de sistema de registro de preços. Parágrafo 5º. Nas situações abrangidas no quarto deste artigo, o ente federativo poderá aplicar o Regulamento Federal sobre Registro de Preços, se não houver regulamento que lhe seja especificamente aplicado. Parágrafo 6º. O órgão ou a entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo entre 2 e 8 dias úteis, contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços realizado nos termos dos parágrafos 4º e 5º deste artigo. Parágrafo 7º. O disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 4º desta lei não se aplica a sistema de registro de preços fundamentado nesta lei. Parágrafo 8º. Nas contratações celebradas após 30 dias da assinatura da ata de registro de preços, a estimativa de preços será refeita, com o intuito de verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, nos termos do inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Artigo 4º-A. A aquisição ou contratação de bens e serviços, inclusive de engenharia, a que se refere o caput do artigo 4º desta lei, não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e de funcionamento do objeto contratado. Artigo 4º-B. Nas dispensas de licitação e decorrentes do disposto nesta lei, presumem-se comprovadas as condições de ocorrência de situação de emergência, necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, existência de risco à segurança de pessoas e de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens públicos ou particulares, e limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Artigo 4º-C. Para a aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e de serviços comuns. Artigo 4º-D. O gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. Artigo 4º-E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, será admitida a apresentação de termos de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. Parágrafo 1º. O termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado referidos no caput deste artigo conterá
1. Declaração do objeto. 2. Fundamentação simplificada da contratação. 3. Descrição resumida da solução apresentada. 4. Requisitos da contratação. 5. Critérios de medição e pagamento. 6. Estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros. A. Portal de compras do governo federal. B. Pesquisa publicada em mídia especializada. C. Sites especializados ou de domínio amplo. D. Contratações similares de outros entes públicos. Ou E. Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 7. Adequação orçamentária. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso 6 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 6 do parágrafo 1º deste artigo não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, desde que observadas as seguintes condições. 1. Negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, para a obtenção de condições mais vantajosas. E 2. Efetiva fundamentação nos autos da contratação correspondente da variação de preços praticados no mercado por motivo superveniente.